Imagine uma criança de apenas 12 anos caminhando lentamente pela floresta amazônica. O ar é denso, o chão úmido, e o silêncio é quebrado apenas pelo som de insetos e pássaros. Ao lado dela, homens adultos da comunidade a acompanham, com olhares sérios, quase solenes. Essa criança está prestes a enfrentar um dos rituais de passagem mais dolorosos e desafiadores do mundo. O ritual da Tocandira, praticado pelo povo indígena Sateré Maué, na região norte do Brasil. Esse não é apenas um rito de dor. É uma experiência de transformação. A cada ferrão, a cada segundo de resistência, está em jogo algo muito maior do que suportar sofrimento físico. Trata-se de provar coragem, maturidade e identidade dentro da própria comunidade. Para os Sateré Maué, a dor não é um inimigo, mas sim uma professora. E no coração da floresta, essa lição se torna quase uma obra-prima de resiliência. Você pode estar se perguntando, por que alguém aceitaria voluntariamente passar por um ritual tão doloroso? O que leva jovens a colocarem as mãos em luvas cheias de formigas conhecidas por possuírem uma das picadas mais intensas do planeta? A resposta está na conexão profunda entre cultura, tradição e sobrevivência. O ritual da Tocandira não é um espetáculo para turistas. Não é um simples desafio físico. É uma ponte entre gerações, um elo espiritual que garante que a essência do povo Sateré Maué continue viva. Mas antes de entender o ritual em si, precisamos compreender quem são os Sateré Maué. Esse povo habita a região entre o rio Madeira e o rio Tapajós, no coração da Amazônia. São conhecidos como os filhos do Guaraná, pois foram eles os primeiros a cultivar e difundir essa planta sagrada que hoje faz parte da cultura brasileira e é consumida em todo o mundo. Para eles, o Guaraná não é apenas um alimento energético, mas um presente divino, carregado de significados espirituais. Essa relação com a natureza molda toda a sua cosmovisão, e o ritual da Tocandira é mais uma expressão desse diálogo profundo entre humanos e o ambiente. Ao mesmo tempo, o ritual se tornou conhecido fora da floresta, despertando a curiosidade de antropólogos, documentaristas e até aventureiros. Muitos tentam descrevê-lo, mas poucos compreendem sua verdadeira dimensão. Para os Sateré Maué, não se trata de espetáculo, mas de responsabilidade. E o mais importante, de pertencimento. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em uma jornada que atravessa dor, resistência, espiritualidade e tradição. Vamos explorar não apenas o que acontece no ritual, mas o que ele significa para a vida de cada jovem que o enfrenta e para a sobrevivência cultural de todo um povo. Prepare-se para conhecer uma das tradições mais impressionantes e desafiadoras do Brasil profundo. Uma história que vai muito além da dor física, revelando a beleza e a força de uma cultura que resiste há séculos na floresta amazônica. E agora eu te pergunto, se você estivesse diante dessa prova, teria coragem de colocar suas mãos na luva das tocandiras? Para entender o ritual da Tocandira, é necessário antes mergulhar na história e na cultura do povo Sateré Maué. Localizados entre os rios Madeira e Tapajós, os Sateré Maué são um dos povos originários da Amazônia que mais resistiram ao processo de colonização, mantendo vivas tradições, língua e espiritualidade. Eles se autodenominam Sateré Maué, que significa, em tradução livre, lagarta de fogo e papagaio inteligente. Essas imagens revelam muito sobre como veem a si mesmos, fortes, resilientes e conectados com a sabedoria da floresta. Sua fama se espalhou pelo mundo principalmente por serem os primeiros cultivadores do Guaraná. A planta, conhecida cientificamente como Paullinia cupana, é considerada sagrada pelos Sateré Maué. Segundo a tradição oral, o Guaraná nasceu do sacrifício de uma criança inocente, assassinada por forças malignas. Do olho desse menino, brotou a planta. E desde então o Guaraná se tornou símbolo de energia, vida e espiritualidade. Ao preparar e consumir a bebida feita a partir de suas sementes, os Sateré Maué
acreditam estar renovando essa ligação com o sagrado. Esse detalhe é fundamental para compreender o ritual. Para o Satere Mawé, cada elemento da floresta possui um espírito, uma energia vital. O guaraná, a caça, o rio, as árvores e até mesmo os insetos, como a temida formiga tocandira, Paraponera clavata, conhecida popularmente como formiga-bala, fazem parte dessa rede de vida que conecta humanos e natureza. Quando um jovem coloca as mãos na luva repleta dessas formigas, ele não está apenas enfrentando dor, ele está entrando em contato com o espírito da floresta, pedindo permissão e provando que é digno de fazer parte do mundo adulto. Os Satere Mawé são um povo guerreiro. Desde os tempos coloniais, resistiram a invasões, a exploração e a tentativa de apagamento cultural. E é justamente através de rituais como o da tocandira que sua identidade se fortalece. Cada jovem que conclui o desafio com honra não carrega apenas um título de coragem pessoal. Ele se torna guardião da tradição, elo vivo de uma história milenar. Mas aqui surge um dilema intrigante. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde culturas tradicionais são pressionadas por forças externas, até que ponto manter um ritual tão doloroso é um ato de resistência ou uma condenação ao sofrimento? Para o Satere Mawé, não há dúvida. O ritual é necessário. Sem ele, a juventude correria o risco de se desconectar de suas raízes e o povo de perder sua essência. No entanto, para quem vê de fora, a cena pode parecer brutal. Imagine dezenas de formigas com ferrões capazes de gerar horas de dor intensa sendo cuidadosamente coletadas e inseridas em luvas de palha. Cada jovem deve manter as mãos ali por minutos intermináveis, sem demonstrar desespero ou fraqueza. Esse contraste entre a visão externa, que enxerga a dor, e a visão interna, que enxerga força e espiritualidade, cria um paradoxo fascinante que nos obriga a refletir sobre nossos próprios valores. O que é coragem? É enfrentar um inimigo físico? É superar a si mesmo? Ou é carregar nas costas a responsabilidade de manter viva a cultura de todo um povo? Essa pergunta fica como provocação. Porque enquanto para muitos a dor é algo a ser evitado a qualquer custo, para o Satere Mawé, ela é o caminho para a grandeza. E nos próximos minutos, vamos compreender como esse ritual é preparado, como a comunidade se organiza, e quais símbolos moldam o espírito daqueles que enfrentam a luva da tocandira. O ritual da tocandira não começa quando o jovem coloca as mãos na luva. Muito antes disso, há um processo cuidadosamente planejado que envolve toda a comunidade. Cada detalhe é pensado, desde a escolha do momento até a preparação espiritual. É nessa fase que o suspense cresce, que a expectativa aumenta e que o verdadeiro peso da tradição se revela. Tudo se inicia com a caça às formigas tocandira. Homens da comunidade se embrenham na mata para localizar os formigueiros dessa espécie. Conhecida cientificamente como Paraponera clavata, a tocandira é uma das maiores formigas do mundo, podendo alcançar até 3 centímetros de comprimento. Mas o tamanho não é o que mais impressiona. É o poder de sua ferroada. Cientistas que já estudaram o inseto afirmam que sua picada equivale à dor de levar um tiro, daí o apelido de bullet ant, ou formiga-bala. Uma vez encontrado o formigueiro, inicia-se a captura. Os indígenas utilizam técnicas tradicionais para recolher dezenas de formigas colocando-as em cestos de palha. Esse processo exige habilidade e coragem, pois cada ferrão é uma ameaça real. As tocandiras são levadas para a aldeia, onde serão utilizadas na preparação da luva ritual. Chegando ao local sagrado, as formigas são mergulhadas em uma solução natural feita a partir de folhas e ervas, que temporariamente as deixa atordoadas. Esse estado é essencial para que possam ser manuseadas. Com delicadeza e precisão, as formigas são inseridas, uma a uma, nas luvas feitas de fibras vegetais. Os ferrões são posicionados de forma que fiquem voltados para dentro, em contato direto com a pele do futuro iniciado. A cada luva, centenas de ferrões aguardam prontos para disparar sua dor.
Mas o ritual não é apenas físico, ele é espiritual. Durante a preparação das luvas, os mais velhos da aldeia entoam cânticos tradicionais. Essas músicas não são simples canções, mas rezas e invocações que buscam a proteção dos espíritos da floresta. O som repetitivo dos cantos cria um ambiente de transe, lembrando a todos que aquilo não é um ato de crueldade, mas de transformação. Enquanto isso, os jovens que passarão pelo desafio começam sua própria preparação psicológica. Eles observam a confecção das luvas, escutam os conselhos dos anciãos e internalizam a responsabilidade que estão prestes a assumir. O medo existe, mas precisa ser domado. Demonstrar pavor ou hesitação diante da comunidade seria interpretado como fraqueza, e por isso cada movimento, cada olhar, é cuidadosamente controlado. Os familiares também participam desse momento. Pais, mães e irmãos acompanham com orgulho e expectativa. O sofrimento que está por vir não é visto como castigo, mas como um ato necessário. Cada jovem que resiste se torna motivo de honra, não apenas para si, mas para toda a sua família. A preparação é longa e a tensão cresce a cada instante. O silêncio da floresta se mistura ao som dos cânticos, e todos sabem que o momento se aproxima. O jovem olha para as luvas prontas e percebe que, em breve, suas mãos entrarão ali. Não há volta. É nesse ponto que o ritual revela sua verdadeira face. Não se trata apenas de suportar dor, mas de aceitar um destino. A luva da tocandira não é apenas um objeto de sofrimento, é uma chave que abre a porta para o mundo adulto. Cada picada é uma marca invisível, um lembrete eterno de que a coragem foi provada e reconhecida. E então, chega a hora. A comunidade se reúne em torno do jovem. Os cânticos se intensificam, e os anciãos entregam a luva. O clima é de suspense absoluto. Todos os olhares se voltam para aquele que, em instantes, viverá um dos momentos mais desafiadores de sua vida. O próximo passo não é apenas um teste físico, é a revelação de quem realmente está pronto para carregar o peso da tradição. Chega o momento mais temido, o ápice de toda a preparação. A comunidade se reúne em círculo, criando uma atmosfera de solenidade e respeito. O jovem está no centro, diante das luvas repletas de tocandiras. As vozes dos anciãos ecoam em cânticos graves, e o ar parece mais pesado, como se a própria floresta estivesse em silêncio, aguardando o desfecho. O jovem respira fundo, sabe que dali em diante nada será igual. Ele estende lentamente as mãos e, com a ajuda de um ancião, introduz os dedos dentro da primeira luva. O contato é imediato. Centenas de ferrões penetram sua pele ao mesmo tempo. A dor explode em ondas elétricas que percorrem todo o corpo. É uma dor tão intensa que muitos a descrevem como indescritível. Uma combinação de fogo, choque e veneno pulsando pelas veias. Mas o desafio não é apenas suportar o primeiro impacto. O jovem precisa manter as mãos dentro das luvas por longos minutos, imóvel, sem demonstrar desespero. Cada segundo se arrasta como uma eternidade. O corpo treme, o coração dispara, o suor escorre pelo rosto. A cada picada, o veneno das tocandiras se espalha, causando espasmos, náusea, tontura. Ainda assim, ele deve permanecer firme, porque qualquer sinal de fraqueza seria interpretado como derrota. Enquanto isso, os homens da aldeia entoam cânticos de incentivo, batendo os pés no chão em ritmo constante. As mulheres acompanham com vozes que lembram lamentos e orações, criando uma sonoridade hipnótica. O jovem, em meio à dor, é envolvido por essa energia coletiva, como se não estivesse mais sozinho. A dor é dele, mas também é da comunidade. O sofrimento individual se transforma em força coletiva. Os observadores, turistas, pesquisadores ou curiosos que por vezes presenciam o ritual, geralmente ficam em choque. Muitos relatam que apenas assistir já é angustiante, tamanha a intensidade do sofrimento. Mas, para o Sateré Maué, essa visão externa pouco importa. O que realmente conta é o significado interno. O jovem está se tornando guerreiro, adulto, guardião da tradição.
Passados os minutos estabelecidos, que podem variar mas sempre parecem intermináveis, o jovem finalmente retira as mãos. Elas estão inchadas, vermelhas, latejantes. Muitas vezes ele mal consegue movê-las. O corpo inteiro está tomado pelo veneno, e os sintomas podem durar horas. Febre, tremores, calafrios e até alucinações. Ainda assim, ao retirar as mãos, não há espaço para lágrimas nem desespero. O que se espera é que o jovem levante a cabeça, mostre firmeza e orgulho. Mas o ritual não termina aí. Para ser considerado verdadeiramente iniciado, o jovem precisa repetir a experiência diversas vezes ao longo da vida, em sessões subsequentes. Não basta passar uma única vez. É necessário repetir, resistir, provar que a coragem não é momentânea, mas constante. Cada repetição fortalece não apenas o corpo, mas principalmente o espírito. É nesse ponto que o ritual atinge sua dimensão máxima. Ele não é apenas um teste de dor, mas uma metáfora de vida. Assim como nas mãos do jovem, a existência está cheia de desafios que queimam, ferem e deixam marcas. Mas apenas aqueles que suportam e seguem em frente são reconhecidos como verdadeiramente fortes. O clímax do ritual da tocandira é, portanto, uma lição viva. A dor não é apenas dor. É linguagem. É prova. É rito de passagem. E quando o jovem suporta sem se render, ele conquista o respeito da comunidade, da floresta e, sobretudo, de si mesmo. No entanto, ainda resta uma questão que ecoa além da aldeia. Será que em nossa sociedade, cada vez mais protegida contra desconfortos e avessa ao sofrimento, ainda somos capazes de compreender o verdadeiro valor da dor como ferramenta de crescimento? O ritual da tocandira pode parecer à primeira vista uma prática extrema, até mesmo brutal. Mas quando mergulhamos em sua essência, percebemos que ele é muito mais do que um teste de resistência física. Ele é uma metáfora poderosa sobre identidade, coragem e pertencimento. Para os Sateré-Maué, cada ferrão não é apenas uma picada. É uma marca simbólica que inscreve o jovem na história de seu povo, garantindo que tradições milenares não se percam diante do tempo e das pressões do mundo moderno. Esse povo indígena compreende algo que muitas vezes esquecemos em nossas sociedades urbanas, que a dor pode ser uma mestra e que enfrentar dificuldades não é um infortúnio, mas um caminho de fortalecimento. Enquanto em nosso cotidiano buscamos cada vez mais evitar qualquer desconforto, anestesiando corpo e mente contra o sofrimento, os Sateré-Maué nos lembram que é justamente através da dor que se constrói caráter, disciplina e resiliência. É impossível não traçar um paralelo entre esse ritual e os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Talvez nunca coloquemos nossas mãos em luvas de formigas tocandira, mas todos, em algum momento, somos testados pela vida, seja pela perda, pela frustração, pelo medo ou pelas batalhas internas que travamos em silêncio. O ritual indígena, nesse sentido, nos convida a refletir. Como lidamos com a dor? Fugimos dela tentando escondê-la ou aprendemos a atravessá-la para sair mais fortes do outro lado? O mais impressionante é que, ao suportar esse sofrimento, o jovem não conquista apenas a si mesmo. Ele se torna um elo vivo de resistência cultural. Em um mundo onde muitas culturas indígenas são ameaçadas pela homogeneização global, cada guerreiro que completa o ritual é, ao mesmo tempo, guardião de uma memória coletiva. É a prova de que, apesar da pressão externa, o povo Sateré-Maué permanece firme em sua essência, fiel às raízes que o sustentam há séculos. Essa dimensão coletiva é talvez o que mais diferencia o ritual da tocandira de qualquer desafio individualista que conhecemos no mundo contemporâneo. Aqui a dor não é apenas pessoal. Ela é partilhada, testemunhada, transformada em orgulho comunitário. O sofrimento de um jovem é convertido em força para todo o povo. E isso nos lembra de que a verdadeira coragem não se constrói isoladamente, mas em comunidade, com apoio, com testemunhas, com pertencimento. Mas o que podemos aprender com isso?
Talvez a grande lição seja a de que precisamos ressignificar a forma como encaramos nossos próprios rituais, sejam eles formais ou simbólicos. Precisamos recuperar a noção de que a dor, quando atravessada com propósito, pode nos tornar melhores. Que o sofrimento não precisa ser apenas fardo, mas pode ser ponte. Que enfrentar nossas tocandiras pessoais, sejam elas quais forem, é um ato de transformação. E ao final dessa reflexão fica claro: o ritual da tocandira não é um espetáculo exótico perdido no coração da floresta. Ele é um lembrete vivo de que o ser humano, em sua essência, só se completa quando encara o desconforto e o supera. Os Satere Mawe nos mostram que dor e beleza podem caminhar juntas, e que resistir é, em última instância, um ato de amor pela vida, pela tradição e pelo futuro. O ritual da tocandira, praticado pelos Satere Mawe, é um testemunho vivo de que a cultura humana é vasta, diversa e profundamente simbólica. Enquanto para muitos de nós, o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo, para esse povo amazônico, ele é caminho, rito, ferramenta de transformação. Cada picada das tocandiras, cada minuto de resistência, é uma declaração silenciosa. Eu pertenço. Eu sou parte da história do meu povo. Eu estou pronto para assumir meu lugar no mundo adulto. Essa lição ecoa muito além da floresta. Em nossas próprias vidas, somos constantemente colocados diante de provações invisíveis. Talvez não enfrentemos formigas gigantes, mas enfrentamos o peso das responsabilidades, as dores emocionais, os fracassos, os medos que nos paralisam. O que os Satere Mawe nos ensinam é que a dor não precisa ser um fim em si mesma. Ela pode ser a passagem necessária para o crescimento, para a maturidade e para a consciência de quem realmente somos. E aqui está a moral dessa história. Não há grandeza sem dor. Não há aprendizado sem desafio. Não há maturidade sem atravessar os momentos de sombra. Os Satere Mawe compreenderam isso e transformaram o sofrimento físico em um símbolo de resistência cultural e espiritual. Nós, como espectadores dessa tradição, somos convidados a refletir. Como estamos lidando com nossas próprias tocandiras? Será que estamos dispostos a suportar os ferrões da vida para nos tornarmos mais fortes, ou preferimos fugir, perdendo a chance de crescer? O ritual nos mostra que a coragem não é a ausência de medo ou dor, mas a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo dentro de nós grita para desistir. É essa mesma coragem que precisamos cultivar em nossas batalhas diárias, seja na luta por nossos sonhos, na proteção de nossas famílias, na preservação de valores, ou simplesmente na busca por sermos melhores do que fomos ontem. E por fim, há ainda uma mensagem de preservação cultural. Os Satere Mawe nos lembram que resistir é também manter vivas as histórias, os cantos e as tradições que nos conectam com nossas origens. Em um mundo que tenta padronizar tudo, manter a diversidade é um ato de coragem. Valorizar e respeitar povos como os Satere Mawe é uma forma de reconhecer que nossa humanidade é plural e que cada cultura guarda um pedaço essencial do que significa ser humano. Ao encerrar essa jornada, pense em quantas vezes você já esteve diante de suas próprias provas. Quantas vezes pensou em desistir? E reflita. Talvez, como no ritual da tocandira, a dor que você enfrenta hoje seja exatamente a ponte que o levará ao próximo nível da sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.